Olá, você assiste a partir de agora ao ato de instalação de mais uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As frentes parlamentares têm por objetivo debater assuntos de interesse da sociedade. Acompanhe a solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. Na presença dos senhores deputados Rodrigo Lorenzoni e Felipe Camozzato, damos início ao ato de instalação das frentes parlamentares da Liberdade Econômica, da Frente Parlamentar da Defesa, da Simplificação e Redução da Carga Tributária e da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização. Os senhores deputados Rodrigo Lorenzoni e Felipe Camozzato agradecem e cumprimentam as seguintes autoridades. Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ex-deputado desta Casa, Edson Brum. Senhores parlamentares, professor Cláudio Branchieri, senhor deputado Marcos Vinícius Almeida, senhor deputado Edvilson Brum. Saudamos ainda com muita alegria o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Na mesa conosco, o senhor fundador do Grupo LIS e sócio da XP Investimentos e proprietário da Liberta Investimentos, nosso painelista Alexandre Stormer. Também conosco, o senhor CEO e fundador da Gramado Summit, Marcos Rossi. Queremos saudar e agradecer a presença da senhora vereadora de Porto Alegre, comandante Nádia, senhor vereador Ramiro Rosário e senhora vereadora Mari Pimentel. Agradecemos e cumprimentamos a presença do senhor vice-presidente da FEComércio, Gerson Nunes Lopes, senhor presidente do SESCOM RS, Flávio Ribeiro, senhora secretária de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Júlia Tavares, senhor Ricardo Miquelon, vice-presidente do Sinduscom, senhor Rogério Bom, presidente da ADM, senhor representante da Farsul, Luiz Fernando Pires, senhor vice-presidente da Federação, Rafael Guelser, senhora Cláudia Lacerda, presidente da Micro, Associação de Microempresas, senhor João Melo, presidente da Abrazel Porto Alegre, senhor Sérgio Galbinski, presidente da AGV, senhor Carlos Chimadec, vice-presidente da CDL Porto Alegre, senhor João Carlos Dalacqua, presidente da Sulpetro, senhora Ana Jara Godoy, representante da AGEA, senhores representantes do IE, senhor representante do senador Luiz Carlos Reins, senhor Ike Ketz, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Gramado, senhora Rosani Pereira, vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, senhor Marco Marcarenhas, secretário de Administração e Gestão de Pessoas do município de Santa Maria, senhor Everton Falck, presidente do Instituto de Planejamento do município de Santa Maria, senhor vice-presidente da ACESPRO, Rogério Negruni, senhor Vicente Perrone, diretor do escritório do 4º Distrito de Porto Alegre, senhor Guilherme Persson, representante do CIMERS, senhor Eduardo de Mendonça Reis, Associação Gaúcha dos Advogados, e com muita alegria saudamos a presença do sempre deputado ex-parlamentar desta casa, Reginaldo Pujol. Agradecemos também a presença dos demais senhores empresários e empresárias da nossa comunidade gaúcha, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. De imediato, passaremos a palavra para a manifestação do senhor deputado proponente dessa frente parlamentar, deputado Rodrigo Lorenzoni. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui nessa tarde e noite tão importante para o Parlamento Gaúcho. Queria saudar os integrantes da mesa, os nossos painelistas, pela disponibilidade, pelo esforço que fizeram para estar conosco aqui, compartilhando aí as suas visões, as suas vivências. E hoje a grande expectativa e o desejo é ouvi-los, né? Saudar o vice-prefeito, o ex-deputado Edson Brum, conselheiro do nosso Tribunal de Contas, que presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e teve um papel importante enquanto parlamentar na tramitação do projeto de lei da liberdade econômica. Se hoje o Rio Grande do Sul tem essa lei, isso teve a contribuição importante do então deputado Edson Brum. E saudar os colegas deputados aqui, Marcos Vinícius, presidente da Frente
parlamentar da Inovação, o deputado Edvilson Brum, que hoje assumiu a vice-presidência da Comissão Especial da Reforma Tributária, na qual Marcos Vinícius será o relator. Professor Cláudio, muito obrigado pela presença também. Uma saudação especial ao deputado Felipe Camozzato, com quem o capitão Martim também está aqui, grande parceiro aí das nossas lutas aqui. E uma saudação especial ao deputado Camozzato pela parceria, né, e pelo desprendimento em nós organizarmos este evento em conjunto. Quero também saudar as demais autoridades, todas já citadas pelo nosso protocolo aqui. E primeiro dizer da minha felicidade de poder juntar tantas pessoas com representação importante no segmento econômico do nosso Estado e pelo momento e pelo ambiente que nós estamos vivendo aqui na Assembleia Legislativa, que talvez seja único nas últimas legislaturas, né? Não tenho tanta propriedade para falar isso, mas é uma percepção que tenho, porque temos uma bancada de deputados liberais muito disposta a fazer a diferença e enfrentar as dificuldades que ainda temos no Rio Grande do Sul, e são inúmeras, para melhorar o nosso ambiente de negócio. E acredito que a forma como as frentes parlamentares estão sendo conduzidas, elas dão a demonstração disso. Habitualmente, aqui na Assembleia Legislativa, as frentes parlamentares eram quase que um título do cartão de visita de cada parlamentar, e cada parlamentar, com apoio dos colegas, ia conduzindo a pauta, né? E preciso fazer justiça ao deputado Camozzato, que quando nós apresentamos a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e Empreendedorismo, ele tinha apresentado a do Empreendedorismo e Liberdade Econômica. Ele me ligou, né, e disse: Rodrigo, nós estamos apresentando a mesma coisa. Quem sabe, e eu, como vinha da legislatura passada, em tese teria, inclusive, a prerrogativa de manter em detrimento da dele, mas não era esse o objetivo. Ele disse: quem sabe a gente divide, tu toca a liberdade econômica, eu toco o empreendedorismo, eventualmente a gente troca as presidências e vamos compondo e fazendo um grande trabalho. E aceitei na hora, e nós fizemos diferente, nem vamos trocar a presidência, vamos tocar tudo junto, né? E fizemos assim com o deputado Marcos Vinícius, com o deputado Pazin, que não está aqui, com o Cláudio, com o Martin, e nós estamos tentando construir aqui uma grande frente dentro da Assembleia Legislativa com as nossas atuações parlamentares, para que a gente possa efetivamente avançar nos gargalos que o Rio Grande do Sul tem. E acho que isso a gente mostra o desprendimento de todos, e que o que vale aqui é a nossa união para resolver os problemas e não o nosso protagonismo individual, que muitas vezes acontece na política. Temos desafios enormes, né? Avançar na questão da regulamentação e dos avanços da liberdade econômica, avançar na questão da agilidade do governo e dos processos de licenciamento no governo do Estado. Nós temos algo que, para mim, é muito importante, e por isso a frente parlamentar da redução e simplificação da carga tributária no Rio Grande do Sul. Acho que nós precisamos enfrentar enfrentar a cultura que existe na Secretaria da Fazenda do Estado. O vice-prefeito de Porto Alegre está aqui, o vereador Ramiro, a vereadora Nádia, eu vi a vereadora Mário, o Camozzato foi vereador. A transformação que houve em Porto Alegre, ela passa, e aí eu acho que o vice-prefeito pode comentar no seu momento de fala com mais propriedade, pela mudança de cultura e de entendimento da Secretaria da Fazenda. Se não houvesse esta mudança de cultura na Prefeitura de Porto Alegre, por mais esforço que eu tenha feito enquanto fui secretário, o Ricardo enquanto foi, o Perrone que está aqui enquanto foi, e a Júlia que agora está fazendo, nós pouco conseguiríamos avançar, porque muita coisa passa por ali. E a Secretaria, esses dias me perguntaram o que falta para o Rio Grande do Sul deslanchar, porque fazem 10, 20 anos que a gente sempre diz que agora vai, agora não vai, e o Rio Grande do Sul tem governo que tenta desburocratizar, tem iniciativas importantes, tem avanços, e acho que o governo Sartori iniciou, o governador Eduardo Leite, na gestão passada, construiu importantes avanços no que diz respeito à desburocratização, ao balcão único, a uma série de iniciativas que o governo fez de licenciamento, mas parece que nunca é suficiente. Por quê? Porque a gente tem um problema dentro da Secretaria da Fazenda, que é a sua cultura. Nós repetimos há 20, 30 anos no Rio Grande do Sul a mesma política tributária.
E a nossa economia não destrava. Ela é burocrática, ela é complexa, ela é fiscalista, ela concentra a arrecadação, em vez de parar com isso, diminui a tributação, aumenta a base de arrecadação e a gente pode fazer a economia fluir. Os outros estados têm muito mais agilidade, maleabilidade para administrar a sua política tributária do que o Rio Grande do Sul. Então, o nosso trabalho, eu vou encerrar com isso para não me alongar mais, é nesse sentido também, que nós possamos, em conjunto, o parlamento, o poder executivo, a sociedade civil organizada, os empreendedores, que são aqueles que são a força motriz da economia do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, possamos juntos encontrar os caminhos e fazer com que o nosso Estado efetivamente possa ser aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, esse é o nosso propósito aqui e, por hora, cabe a mim reafirmar esse compromisso, agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos, agradecer ao Camozato mais uma vez por essa parceria e, com certeza, todos nós estaremos juntos muitas vezes nesses 4 anos para que a gente possa ter muitas reuniões de trabalho, mas que a gente também possa ter reuniões festivas onde a gente vai concretizar avanços no ambiente de negócios do Rio Grande do Sul, e aí esse ambiente de negócios avançando é que nós vamos efetivamente conseguir resolver o problema social. Se a economia não destravar e nós não arrecadar a partir do desenvolvimento econômico, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para nada. E para a economia destravar, se não tiver ambiente de negócio, não destrava. E nós estamos aqui para podar o que for preciso e fazer esse ecossistema de negócios ser propício ao desenvolvimento da atividade empreendedora. Um ótimo evento a todos nós e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, deputado Rodrigo Lorenzoni. Nós gostaríamos também de saudar a presença da representação do deputado federal Marcel Van Hatten. Senhores que estão em pé na nossa esquerda, nós temos alguns lugares vagos aqui também. Os senhores podem ficar à vontade, por gentileza. Que bom que a casa está lotada para um assunto tão importante. Com a palavra, então, também deputado proponente das frentes parlamentares, deputado Felipe Camozato. Bom, boa noite, gente. Agradecer, Rodrigo, mais uma vez a parceria. A gente, lá atrás, teve essa ideia de congregar as frentes que trabalham a competitividade do Estado. E é muito bacana poder ver todo mundo aqui. Não vou repetir o cerimonial e as menções, porque eu estava brincando antes que aqui todo mundo é autoridade. Aliás, nos eventos, né, quando a gente tem o parlamento reunido em grande número, né, Edvilson, Marquinhos, a gente brinca que tem quórum para deliberar. Aqui é um pouco diferente. Aqui tem quórum de quem paga a conta, né? Está todos os setores econômicos aqui representados, as suas diversas entidades. Então, eu diria que essa força econômica que está aqui representada por todos vocês é uma força fundamental para nos ajudar a fazer avançar a agenda de competitividade para o Rio Grande do Sul, parar de fazer com que o papel do empreendedor seja apenas de pagar a conta, né? E sim, possa ser o de construir um Rio Grande do Sul melhor para todos nós. Reforçar o agradecimento ao Alexandre por estar aqui conosco, também ao Marcos e ao nosso vice-prefeito Ricardo Gomes, que falarão aqui na sequência. E eu queria só ilustrar, a gente dividiu aqui um pouquinho as responsabilidades, eu e o Rodrigo, queria ilustrar um pouquinho do nosso cenário, qual é o nosso desafio. Então tem aqui separei 48 slides aqui. Imagina, a Frente Parlamentar de Desburocratização. Bom, vamos lá então, né? Pode passar para o segundo direto. Qual é a situação que nós temos hoje do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós, de acordo com o ranking CLP, né, nós estamos em 6º lugar no ranking de competitividade dos estados. Quando a gente compara com o Brasil, a gente teve uma melhora de posição em relação a 2021, uma melhora, né, singela de 3 posições, o que é importante, mas ainda é um motivo de preocupação. Até antes de nós começarmos, eu brincava com o Alexandre aqui, que o Leandro Russo tinha mandado mensagem de que gostaria de estar aqui. Eu falei que o nosso objetivo, se tudo der muito certo, é que a Flórida se torne um lugar menos atrativo, né? Mas vamos lá. Então, nosso desafio é, desse ponto em que nós estamos, né, Rodrigo, a gente possa contribuir enquanto Poder Legislativo para tornar o Estado do Rio Grande do Sul ainda mais competitivo. Adiante. E quando a gente olha para os indicadores em que nós vamos mal, né, tem 3 deles em particular que eu acho importante comentarmos, que são aqueles que produzem efeitos duradouros
dentre os piores que nós estamos, né? Então, se a gente pega lá no final, infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e solidez fiscal, com exceção de potencial de mercado, que diz respeito muito mais à nossa população, demografia e PIB gerado, a gente tem pouco o que fazer enquanto políticos, né? Agora, com relação à infraestrutura, capital humano e solidez fiscal, aí sim concentra-se a nossa principal agenda, né? Na infraestrutura, a gente já tem falado bastante sobre nos apoiarmos nos projetos que conseguem trazer recursos através, especialmente, de parceiros privados para investir na infraestrutura de escoamento de produção, logística, né? E também outras modalidades para, por exemplo, o turismo no estado poder deslanchar. No capital humano, a agenda da educação é a agenda atual do governo do estado e tem sido também a agenda propagada pelo presidente Zanquim como a agenda da Assembleia Legislativa, e nós gostaríamos especialmente de nos concentrar na agenda do capital humano, do aprendizado do aluno, não necessariamente do interesse do professor ou da corporação, como tivemos ontem aqui. Aliás, fomos muito elogiados pelo sindicato aqui na sessão de ontem. E, por último, solidez fiscal, né? Todo mundo sabe que o Estado do Rio Grande do Sul ainda enfrenta algumas dificuldades, especialmente porque sem equilíbrio fiscal e superávit fiscal a gente não vai conseguir avançar em reduções de impostos e outras novidades aí que a gente gostaria de ter para ganhar competitividade frente a outros estados. Então, a gente precisa do equilíbrio para garantir investimentos, mas também para reduzir impostos. Quando a gente olha sobre a região sul, né, nós estamos no pior lugar. E aqui mora, quando a gente fala com os empresários, olha para os estudos, né, a principal preocupação de boa parte da classe empresarial estamos perdendo clientes ou estamos nos mudando para Santa Catarina e Paraná, né? São Paulo também é uma realidade, mas especialmente nossos vizinhos aí têm ganhado muitos negócios. Nós mantemos a nossa posição em relação ao ano anterior, né, e nós não pretendemos seguir nessa colocação. Se a gente olha em tempo de licenciamento, algo que a gente vem avançando, especialmente com lei de liberdade econômica, agora nós estamos protocolando o sandbox regulatório, né, no âmbito da Frente Parlamentar de Inovação, para liberar prototipagem, né, e outros testes de inovação com mais celeridade. E também quando teve a aprovação da mudança da lei do PPCI aqui na Assembleia no final da legislatura anterior, todos esses foram avanços significativos para a gente reduzir o tempo de licenciamento. Além disso, algumas outras iniciativas que nós queremos trabalhar junto das secretarias, especialmente desenvolvimento econômico, meio ambiente, né, para que a gente possa também destravar o Estado e sair daquela posição desconfortável, né, entre os últimos estados no Brasil nos tempos de licenciamento nos diferentes tipos de alvarás. Os estudos que nós conduzimos, desde da capital Porto Alegre ao estado do Rio Grande do Sul, nos auxiliarão agora nesse trabalho das frentes parlamentares para ajudar a subsidiar as reuniões de trabalho que nós teremos, e a gente pretende, a partir dessa reunião de instalação, poder divulgar uma agenda de trabalho de cada uma das frentes, cada uma dentro do seu tema, para que vocês possam compartilhar conosco, né, todas as problemáticas de cada um dos segmentos, né, do que vocês enfrentam no dia a dia. Afinal de contas, o empreendedor está com a barriga no balcão e sabe mais a dor do que o parlamentar. E a gente aqui, obviamente, tem um papel e a responsabilidade de conduzir, né, para que essa dor possa ser devidamente medicada e resolvida. Fizemos esse mesmo papel em Porto Alegre. Eu quero aproveitar aqui para agradecer o Rodrigo. Era secretário de Desenvolvimento Econômico quando eu estava vereador, e o Ricardo Gomes já estava ali na vice-prefeitura. Nós tivemos a implementação da Lei de Liberdade Econômica, que o Ricardo e eu fomos autores, junto com o vereador Pablo Mendes Ribeiro, mas também a Câmara Municipal, e aqui faço questão de agradecer também a Nádia, o Ramiro, a Mari, que estão aí, que são vereadores da capital, que nos ajudaram a conduzir o maior número de revogações da história da capital, que ajudou também a colocar nossa cidade como a cidade mais atrativa para se fazer negócios no país, dentre diversas outras iniciativas do Poder Executivo e de outros colegas vereadores. E, no final das contas, o que nos interessa aqui é que a gente consiga implementar essa agenda no pensamento do Poder Legislativo e do Poder Público, de que quantidade, mas também qualidade, significará maior competitividade. Ou seja, não se trata de fazer muito projeto, não se trata de propor muitos remédios, mas sim os remédios corretos, né, e efetivos para resolver os problemas que o Estado precisa, até porque, né, a gente está com mais de 400 projetos na CCJ aqui na Assembleia logo no início da legislatura. Significa que um projeto apresentado hoje já tem uma previsão de só vir a ser apreciado para mais de um semestre para frente, né? Ou seja, a gente não vai conseguir ser resolutivo apenas dependendo dos projetos de lei. Precisamos sim ter uma ampla articulação de legislativo, executivo, sociedade civil organizada ou não,
né, o cidadão individualmente cobrando, mas também as entidades empresariais ajudando a fazer a pressão para que o poder público possa dar as respostas e sabendo também, aliás, aqui nós temos um conjunto de parlamentares que se identificam com a ideia de que o Estado não é o resolvedor de problemas, né? Em geral, ele é o causador de muitos deles. Então, nós temos que muito mais sair do caminho e deixar com que a criatividade do setor empresarial possa resolver os problemas do Estado, possa liberar os caminhos e a gente, de certa forma, ajudar a desatar os nós que, porventura, surjam ao longo do percurso. Então, a agenda de competitividade que a gente pretende construir aqui no Estado é de mais empreendedorismo e de menos burocracia, e por isso as frentes parlamentares são todas elas da competitividade do Estado do Rio Grande do Sul, seja a do empreendedorismo e desburocratização, seja da liberdade econômica, seja a de redução da carga tributária. Então, mais uma vez, né, encerrando a minha fala aqui, né, agradeço a participação e a presença de cada um de vocês nesse ato de instalação. Era muito importante para a gente que nesse ato nós tivéssemos casa cheia e bem representativa para que nós pudéssemos também sinalizar para a Assembleia Legislativa de que estas frentes parlamentares terão um trabalho representativo e que esses mandatos que aqui vão compor essa agenda, né, terão uma grande responsabilidade e uma voz importante para nós fazermos valer na hora das votações, que tudo aquilo que a gente tem de intenções se transforme em efetivos votos na hora que abrir o painel ali, né, Rodrigo, e a gente poder concretizar as alterações normativas ou na hora da gente cobrar as soluções do executivo que, porventura, não passem por alteração legislativa, mas sim de portarias, de decretos, de normas infralegais que aí compete a cada secretaria ou ao governador do Estado poder fazer essas modificações, não esquecendo também, né, do Poder Judiciário ou mesmo do Ministério Público, que tem um papel fundamental também na ajuda da construção de um Rio Grande do Sul mais próspero e menos burocrático, né, professor Pujol? Afinal de contas, a gente sabe, e é uma grande reclamação do setor empresarial de modo geral, que a Justiça Gaúcha e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, em geral, não conseguem digerir a dificuldade que se tem para empreender nesse estado e como outros estados conseguiram avançar na parceria com esses órgãos do poder público e que aqui parece que a gente ainda tem alguns entraves a superar para conseguir trazê-los mais para a vida real de que, olha, é preciso criar emprego, é preciso criar renda, é preciso desenvolver esse estado. Então, agradecer mais uma vez e passar a palavra agora para a gente seguir o nosso evento de hoje. Eu só vou quebrar o protocolo aqui, porque o Camozzato falou bem, nós dividimos as tarefas e na minha primeira fala eu esqueci de algo importante que eu quero complementar aqui, que são rapidamente 3 projetos importantes que foram construídos e já protocolados por este grupo de parlamentares. O deputado Marcos Vinícius, que preside a Frente da Inovação, protocolou um projeto que está tramitando na Casa, que regulamenta a educação híbrida no Rio Grande do Sul, como uma forma de adequar aos novos tempos e fomentar o uso da tecnologia nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. O deputado Camozzato falou e protocolou o projeto do sandbox regulatório no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é autor da lei municipal em Porto Alegre. Esse é um projeto muito importante para que a gente possa fomentar o ambiente de inovação aqui do Estado. E eu protocolei um projeto de Spend Review, que é tentar olhar para dentro da máquina pública para que ela seja mais eficiente, e ela sendo mais eficiente com o seu gasto, ela vai custar menos, e se ela custar menos, nós podemos cobrar menos impostos. Então, esse é um projeto que institui o Plano Estadual de Controle do Gasto Público e obriga, né, ou recomenda, nós não podemos obrigar, o Poder Executivo que institua, assim como a maioria dos países da OCDE possuem, métodos de revisão do controle do gasto público de todos os seus programas para que a gente não tenha desperdício e possa enxugar a máquina. Nós iremos encaminhar esses projetos a todos vocês, através dos contatos que vocês disponibilizaram, para que a gente possa receber sugestão e possamos ficar interagindo. Então, precisava falar desses 3 projetos, que eu acho que é importante, se o Camozzato quiser complementar, acho que é importante. E aí eu não vou mais falar sem antes agradecer a equipe do cerimonial da Assembleia que está nos cuidando aqui no evento e a nossa equipe. Aí vou falar do Godinho e da Tina, o Godinho do meu gabinete, a Tina do gabinete do Camozzato, e no nome deles agradecer ao todo o time que trabalhou em conjunto para poder organizar esse evento. Não falo mais. Obrigado. Muito bem. Então, dando sequência aos trabalhos, nós vamos agora
passar a palavra para dois nomes importantes, dois cases de grande sucesso que estão presentes entre nós. Primeiro, Marcos Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit, e depois Alexandre Volvax-Stormer, que é fundador do grupo LIS, sócio da XP Investimentos e também proprietário da Liberta Investimentos. O senhor Marcos Vinícius está com a palavra. É que ele é Marcos Vinícius Rossi, tá? Não estou errado. Funcionou? Bom, provavelmente eu vou quebrar todos os padrões e protocolos possíveis nessa casa. Para mim é um ambiente muito novo, tá aqui, é uma oportunidade incrível. Eu queria começar agradecendo o Camozzato, o deputado Lorenzoni. É uma oportunidade incrível, porque tudo que eu fiz até hoje, que me fez estar aqui agora, tem a ver com empreendedorismo diretamente. E principalmente porque eu acredito que o empreendedorismo é a principal plataforma de transformação da nossa sociedade. Eu queria começar citando Steve Jobs, que para mim é uma das grandes figuras que a gente vai passar anos ainda estudando, que tudo que a gente tem ao nosso redor, tudo, absolutamente tudo, foi feito por pessoas não mais inteligentes do que eu ou vocês, e tudo que a gente entende enquanto sociedade tem a ver diretamente com alguém que resolveu empreender. Empreendeu porque identificou um problema, empreendeu porque quis tornar a nossa vida algo mais leve, e eu tive a oportunidade de fazer isso por meio de uma coisa que eu sei fazer desde que eu me conheço por gente, que é evento. Eu resolvi fazer um evento para fazer com que o Rio Grande do Sul, em 2017, pudesse começar a ter um bate-papo sobre inovação, sobre startup, sobre criatividade, sobre publicidade. Afinal de contas, o Brasil é uma potência em todos os cantos, em todas as áreas. E eu descobri que Gramado, por ser um grande case de empreendedor, Gramado só dá certo porque acredita no empreendedorismo, tá? Se vocês fizerem uma análise nua e crua de Gramado, a gente vai perceber que Gramado é uma cidade no topo das montanhas, afastada a 120 quilômetros de um aeroporto, que não tem muita capacidade de ter indústria. O que Gramado começou? Desde cedo se inventar, se reinventar, trouxe a indústria turística. Quem tem um pouco mais de 30 anos, assim como eu, deve lembrar que Gramado teve a época das malhas, Gramado teve a época do chocolate, Gramado se estabeleceu no entretenimento e na esfera dos eventos. E aí entra a Gramado Summit. Antes de começar falando aqui o que eu faço, eu queria mostrar um vídeo para vocês, porque a melhor forma de explicar o que eu faço é mostrar aquilo que a gente fez e conversar sobre aquilo que a gente vai fazer. Então eu tenho um vídeo aqui que eu queria compartilhar com vocês da última edição da Gramado Summit, que aconteceu em abril de 2022. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. Tempos difíceis nunca duram muito, mas pessoas resistentes duram para sempre. Não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Muito bom dia! Quando você faz um evento dessa proporção e convida mulheres para estar junto, para poder falar, para poder expressar, você comunica com essas mulheres daí o poder que elas têm. Faça o que quiser da sua vida, mas não culpe ninguém por seus resultados. App do momento ou sinal de uma nova era digital. Quando o capital põe dinheiro numa coisa, isso é sério. Eu acho o Gramado Summit um baita do evento que faz com que a gente cresça mais, aproveite mais, se conecte mais com as pessoas. O timing dele foi perfeito porque a gente está saindo de uma pandemia onde o mundo mudou e continua mudando. Eu acredito muito que as pessoas precisam, antes de tudo, entender o que elas querem fazer, né? Quem são elas? Sozinho, você é a Mulher Maravilha. Junto, você é a Liga da Justiça.
Então acho que a tecnologia ela é maravilhosa, mas a gente precisa desenvolver uma série de habilidades que são tipicamente humanas e que são desenvolvidas quando a gente encontra outros seres humanos, assim como aqui no evento Gramado Summit. Faz barulho, Gramado Summit, muito obrigado pelo carinho de todos vocês! Bom, então isso é o que eu faço durante 365 dias do ano. A Gramado Summit começou em 2017 como uma pequenina ideia que queria fazer com que Gramado pudesse reinventar a sua própria economia, trazendo cases de sucesso na área da inovação e do empreendedorismo de todo o país. A gente começou como esse pequenino encontro de mentes malucas, que parecia que nada daria certo, porque, afinal de contas, Gramado é a terra do fondue, do chocolate do Papai Noel, e eis que surgia um grupo de jovens querendo transformar a economia do município, porque acreditava que a inovação, não a tecnologia, mas a inovação, ela tomaria conta de todos os setores. Até porque a tecnologia é apenas um meio, a inovação é fazer algo diferente de uma forma que traga melhores resultados. De 2017, a gente saiu desse pequenino encontro para um evento que em 2022 reuniu 6.000 pessoas, sendo que 70% do público veio de fora do estado do Rio Grande do Sul. E uma parte que é muito importante, a Gramado Summit com o tempo foi aprendendo que com grandes poderes em grandes responsabilidades, e com isso a gente começou a debater temas muito mais sérios. E tem uma curiosidade aqui que eu acho muito legal, porque é o primeiro ano que a gente conseguiu fazer com que o estado do Rio Grande do Sul entendesse a potência que é a Gramado Summit. A Gramado Summit aqui, Porto Alegre, por sinal, eu queria dar os parabéns pelo movimento da South Summit, que eu acho uma das coisas mais incríveis que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, porque é super importante a gente trazer movimentos internacionais. No entanto, com a adesão do estado do Rio Grande do Sul à Gramado Summit, que começou lá atrás, deputado, quando a gente procurou ainda secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, depois Edson Brum, à época também secretário, tão importante quanto a gente valorizar aquilo que vem de fora é a gente acreditar em gaúchos que estão no Rio Grande do Sul e que têm a potência para se tornar internacionais sem perder o amor de ser gaúcho e acreditar no estado do Rio Grande do Sul. Então, desde muito cedo, a Gramado Summit entendeu que, por mais que a gente cresça, por mais que a gente faça com que o mundo enxergue a Gramado Summit, a gente tem um orgulho gigante de ser gaúcho. E a gente quer continuar crescendo sem nunca perder a raiz. Porque toda a vitória da Gramado Summit, a gente está com um evento, até Camozato, tu me botou numa situação muito delicada aqui, viu? O evento está acontecendo dia 12 agora, e a gente está organizando um evento para 10.000 pessoas. Quando eu recebi o convite, eu saí literalmente da montagem do evento para vir para cá. E sabe, né, Ricardo, como é difícil a gente organizar um evento e conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que eu acho que a Gramado Summit é hoje? Um grande movimento da criatividade brasileira. E a melhor forma de eu contar para vocês o quão importante é o movimento da Gramado Summit é trazer duas pequenas histórias aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente começou, em 2017, eu recebi uma ligação de um rapaz que me disse que tinha uma ideia de um aplicativo de investimentos que queria, de alguma forma, competir diretamente com a XP Investimentos. Eu sei que a gente tem um papo sobre XP Investimentos, e perguntou se a gente poderia ter uma conversa, lá em 2017. Eis que surge um rapaz chamado Tito Guzmão. Se vocês não conhecem o Tito, hoje é um dos principais tesouros que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, com um aplicativo chamado Warren, que era uma ideia muito pequenininha. Hoje, o grande unicórnio gaúcho começou no estado do Rio Grande do Sul. E ele começou porque, em algum momento, ele começou a se conectar com fundos de investimento, ele começou a mostrar que a tecnologia, por mais que a gente negue ela, e a gente não gosta de mudança enquanto ser humano, tá? Ser humano tem um problema gigante, todo mundo quer fugir da zona de conforto, mas o que a gente mais gosta é estar na zona de conforto. Vocês já pararam para perceber que agora a grande discussão do momento é a inteligência artificial vai tomar conta do trabalho do ser humano? Só que a gente esquece que, se a gente voltar para 1800, a gente teve uma parada chamada Revolução Industrial. E a discussão que a gente teve é a mesma discussão que a gente está tendo agora. E o que a gente percebe depois de tanto tempo, deputado, é que nada substitui o humano. E que o ser humano ele tem uma capacidade de evoluir constantemente, porque é o ser humano que cria a tecnologia para facilitar a vida de todo mundo. E qual que é a discussão do momento hoje? Como que a nossa vida vai ficar mais fácil e a gente vai continuar sendo mais inteligente para crescer. Mas eu disse que eu tinha duas histórias. Segunda história.
Conheci em 2019 um projeto chamado Acendendo Mentes. Fica aqui no Morro da Polícia, em Porto Alegre. E aí me deram a responsabilidade de palestrar para um grupo de mais ou menos 30 crianças do Morro da Polícia, crianças que estão à margem da sociedade. Como que a gente vai falar em empreendedorismo, em liberdade econômica, para 30 crianças que fazem parte de um projeto social e que muitas vezes buscam na cultura e no empreendedorismo uma nova oportunidade de vida. Mas, assim como o Camozato me convidou, eu trouxe o desafio de falar sobre empreendedorismo. E entre tantas conversas, a gente percebeu que tinha um ativo muito grande, gaúchos querendo mudar a sua realidade. Jovens gaúchos, e a gente trouxe um desafio. Se um grupo de crianças for capaz de construir um negócio que começa com uma base numa dor para a melhora da sociedade, for escalável, disruptivo e trabalhar em condições de extrema incerteza, que é o conceito mais básico daquilo que é uma startup, a gente vai fazer um desafio de startups para a galera da quebrada, para a galera da favela. Curiosamente, em 2022, a gente teve 3 meninas que criaram uma plataforma de um sonho, tá? Porque todo empreendedor começa na base. Um sonho de fazer a distribuição de absorventes no Morro da Polícia, em Porto Alegre. Essas meninas não entendiam absolutamente nada de bits e bytes. Mas o que a gente percebe com o tempo é que não é sobre tecnologia, é sobre inovação. Essas meninas saíram da Gramado Summit em 2022 com uma aceleração por uma aceleradora gaúcha chamada Venture, do Sandro Cortesia, inclusive temos o Felipe aqui na plenária. 3 crianças da favela porto-alegrense foram aceleradas por uma aceleradora gaúcha em um evento que tem um orgulho gigante de ser gaúcho. Sabe quais são os 3? Sabe o que essas 3 pontas têm de ponto de conexão? O empreendedorismo. É impressionante que quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente acha que o empreendedorismo é uma parte de um grupo muito pequeno da sociedade brasileira. E não é. O empreendedorismo e a educação, eles têm a capacidade de transformar vidas. E quando me perguntam o que eu faço durante 365 dias do ano, além de eu ter a oportunidade de dizer que eu faço um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do Brasil, eu tento achar empreendedores gaúchos que querem conquistar o mundo sem nunca deixar o Rio Grande do Sul. Porque se a gente só importar talento o tempo inteiro e a gente esquecer de fomentar aquilo que é nosso, a gente não vai ter sucesso enquanto sociedade brasileira. Então, hoje, eu tenho muita tranquilidade que a responsabilidade da Gramado Summit é a responsabilidade de mostrar o quão criativo e o quão desenvolvido o estado do Rio Grande do Sul é em todas as suas frentes. Não importa de onde tu venha, não importa qual é o teu background, o que importa é aonde tu quer ir, e se a Gramado Summit puder estar de mão dadas contigo, a Gramado Summit vai estar. Obrigado. Obrigado, Marcos Rossi. Ouviremos agora a manifestação do senhor Alexandre Volvax Stormer. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite para estar aqui com vocês e quero agradecer intensamente a presença de todos aqui. Gastaram um tempo da vida de vocês para ouvir o que a gente vai estar apresentando. Meu nome é Alexandre Volvax, também me conhece muito por Stormer. E por que nós estamos aqui hoje? O propósito é falar justamente sobre liberdade. Há mais ou menos algumas centenas de anos atrás, retumbava por boa parte do mundo 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas palavras eram gritadas durante uma revolução que foi uma das mais sangrentas da face da história. Engraçado que dessas 3 palavras, liberdade é a que foi menos valorizada. Engraçado que dessas 3 palavras, liberdade, do ponto de vista de origem e do ponto de vista de criação das outras 2, é a mais importante. Então, quando nós falamos da palavra liberdade, nós temos que entender que em nenhum momento nós vamos conseguir conceber liberdade política, liberdade social, liberdade até mesmo religiosa, sem liberdade econômica. No momento em que nós realmente entendermos, enquanto sociedade, que devemos ter uma constante busca justamente pela liberdade econômica para que ela propicie liberdade individual,
nós poderemos começar a ter uma sociedade cada vez mais saudável, cada vez mais justa e cada vez mais próxima de uma igualdade. Pensando nisso, em 2002, nós criamos uma empresa, a empresa que acabou se tornando a Liberta Investimentos. Essa empresa, ela tinha como objetivo, praticamente, tentar entregar para as pessoas um conhecimento que não é muito conversado, que é justamente educação financeira. Como investir, como trabalhar, como fazer com que o dinheiro consiga produzir mais dinheiro, como fazer com que o dinheiro sobre um pouco do dinheiro para que a gente possa investir em outras coisas. Então, em 2002, nasceu a Liberta Investimentos. Ali a gente começou realmente trocando ideias, trocando conceitos com os nossos alunos, com os nossos clientes. E, a partir disso, o nosso DNA sempre foi realmente de ajudar as pessoas a investir melhor. A gente entende que no momento que a gente consegue passar esse tipo de conhecimento, nós estamos libertando elas. Basicamente por quê? Porque nós não conseguimos conceber uma pessoa se dizer livre se ela não tem liberdade econômica. Sem a liberdade econômica, meus amigos, nós não somos livres. Se nós não temos dinheiro para fazer aquilo com o qual nós temos desejo de cumprir nossas metas, nossas ambições, pagar a escola dos nossos filhos, pagar eventualmente o plano de saúde dos nossos filhos, como nós podemos nos dizer livres se nós não temos recursos para isso, se nós não conseguimos nos liberar da questão do dinheiro em si? Então, nossa meta sempre foi entregar para os nossos clientes, entregar para os nossos, digamos assim, amigos e conhecidos, o conceito de que há uma necessidade, uma obrigação nossa de buscar por isso. Só que quando a gente fala de liberdade, o que é liberdade? É um conceito interessante, assim. E tem uma frase muito interessante da Ayn Rand que fala sobre liberdade, que ela diz o seguinte: liberdade é não pedir nada, não esperar nada e não depender de nada. Isso é real liberdade. Quando você não precisa pedir nada para ninguém, quando você não espera nada de ninguém, e quando literalmente você está livre e não querendo nada de ninguém. O problema do Estado aqui do Rio Grande do Sul, no meu entendimento, a gente tem realmente excelentes iniciativas como o Summit que a gente viu, a gente tem excelentes empresas que nasceram aqui, a própria XP nasceu aqui, tá? A XP nasceu aqui. Hoje a gente tem um escritório na XP que é o 4º maior escritório da XP, Liberta Investimentos, e tem vários outros escritórios que nasceram e cresceram aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas, de fato, a grande dificuldade que existe aqui é o arcabouço fiscal, como a maior parte dos amigos aqui que são empreendedores sabem, o peso do Estado. A gente falando agora há pouco, ouvindo o pessoal do Summit comentar e ouvindo aqui alguns empreendedores que estavam conversando comigo um pouco antes, é interessante como as sociedades, muitas vezes, olham para o empreendedor ou para uma empresa, muitas vezes pensando que ela é um tigre, que deve ser abatido. Algumas outras sociedades olham para a empresa como uma vaca leiteira da qual ela tem que ser sugada até não poder mais. Quando, na verdade, o empreendedor não é nem um tigre e nem uma vaca leiteira. O empreendedor, de fato, se nós olharmos para a empresa como o quê? Como um gigantesco cavalo puro sangue que está puxando uma carroça pesadíssima. É isso que o empreendedor e as empresas são. Quanto mais leves nós conseguirmos tornar a carroça, mais rápido, literalmente, o empreendedor conseguirá puxar essa carroça e, com isso, a nossa sociedade irá ter uma prosperidade econômica. Então, a gente vê estados como Santa Catarina prosperando porque eles conseguiram reduzir o peso da carroça. E os empreendedores de Santa Catarina conseguiram começar a puxar mais rápido. E conseguiram fazer com que a sociedade deles cresça mais rápido, o IDH deles está crescendo mais rápido, o nível de educação deles está crescendo mais rápido. Então, resumidamente falando, o nosso conceito lá em 2002 foi: vamos entregar para a população, vamos entregar para as pessoas educação financeira? Vamos fazer isso, vamos ajudá-las a investir melhor. E se a gente tivesse, muito provavelmente, nas nossas escolas públicas, programas alinhados com a educação financeira, isso produziria um efeito radical e impressionante no nosso estado. Um efeito brutal. Um rápido exemplo aconteceu disso nos Estados Unidos. No início dos anos 2000, muitos estados não tinham na grade curricular a educação financeira. E o FED fez um estudo e percebeu que
As reservas econômicas da família americana, nesses estados que não tinham educação financeira, essas famílias tinham reserva para 1 mês e meio. 1 mês e meio de custo de vida. Se elas perdessem o seu emprego, elas tinham dinheiro para se sustentar por 1 mês e meio. Então, alguns estados americanos decidiram colocar educação financeira na grade curricular. 3 anos e meio depois, eles fizeram o mesmo censo para verificar qual que era o tamanho da reserva financeira que essas famílias tinham. Qual não foi a surpresa quando os estados que tinham instituído a ideia de educação financeira na grade curricular, as famílias americanas passaram a ter, em média, 9 meses e meio de reservas econômicas. Isso é um impacto brutal. Por quê? Porque os filhos começaram a conversar com seus pais. Poxa, pai, como é que a gente está aqui em termos de gastos? Será que a gente não está gastando mais do que a gente deve? A gente está conseguindo guardar um pouquinho de dinheiro aqui para se acontecer os dias de chuva ruim? Será que a gente está fazendo isso? E aí os pais começaram a se atentar em relação a isso. E isso produziu estados como a Flórida. O grande boom que a gente vê na Flórida hoje surgiu tudo a partir do quê? De um programa de educação financeira que foi colocado nas escolas. Então, os 2 pontos que nós precisamos falar aqui quando nós pensamos sobre empreendedorismo é educação financeira, desde a escola até mesmo os empreendedores, e para isso a gente tem parceiros como o Instituto IE e outros institutos aqui que podem colaborar muito nesse cenário, e, ao mesmo tempo, alívio de carga fiscal, respeitando uma curva muito importante, que é a curva de Laffer, que é uma curva que tem que ser discutida todos os dias. Alguns amigos aqui talvez não conheçam a curva de Laffer, mas ela é uma curva bastante lógica. Em uma vértice, a gente tem basicamente a arrecadação do Estado. No outro vértice, a gente tem o percentual de impostos cobrados. Se a gente tem 0 de imposto, a gente tem 0 de arrecadação. Se a gente aumenta o imposto para 5%, a arrecadação sobe. 10% ela sobe. 15% ela sobe. Daqui a pouco a arrecadação, o imposto sobe num nível tal que, ao invés da arrecadação subir, ela começa a cair. Ela começa a cair vertiginosamente. Então, quando vai aumentando o imposto a partir de determinado nível, a arrecadação tanto do Estado quanto do governo caem. Por quê? A maior parte das pessoas prefere estar dentro da lei. A maior parte dos empresários prefere estar dentro da lei. Mas se você chegar para um empresário e começar a cobrar ele uma quantidade de impostos tão grande que simplesmente ele não consegue pagar, senão ele quebra a empresa, o que ele acaba optando? Ele começa a parar de recolher. Então, existe um limite de imposto que é possível para aquele cavalo puxar a carroça. Se a gente pedir demais, se aquela carroça estiver tão pesada, o cavalo morre. Literalmente, ele empaca. A curva de Laffer é o ponto mais importante que nós devemos olhar enquanto empreendedores, enquanto governantes, enquanto políticos, enquanto sociedade. Isso tem que ser discutido. Qual que é o limiar máximo que a gente pode estar cobrando? O que a gente pode estar sendo razoável para manter uma arrecadação saudável, ao mesmo tempo não excluir toda uma parcela da sociedade, porque se os caras pagarem aqueles impostos, eles vão quebrar, eles vão falir, ou eles vão preferir sonegar. Então, esses pontos é que são críticos. E eu fico muito feliz de ver essa movimentação feita com o interesse de discutir seriamente o empreendedorismo no nosso Estado, porque senão nós vamos ficar cada vez mais para trás e nós não podemos e nós não merecemos ficar atrás. Porque sim, a gente tem um capital humano gigantesco aqui no Estado. Sim, a gente tem um potencial gigantesco, mas nós temos que ajeitar isso, nós temos que definir isso. E é muito importante, Camusato, tem uma frase do Marco Aurélio que ele fala o seguinte: não adianta nós ficarmos discutindo o que é ser um homem bom. Para de discutir o que é ser um homem bom e seja um homem bom. Então, nós aqui temos que discutir, sim, mas no momento que nós falarmos o que deve ser feito, então vamos fazer. Não é ficar apenas nos ensaios. Isso tudo foi feito, digamos assim, há muito tempo atrás, mas continua sendo válido. A Liberta tem crescido, a Liberta continua com o propósito de educação, a Liberta continua tentando ensinar tanto gaúchos quanto brasileiros a investirem melhor o seu dinheiro, a terem uma melhor educação financeira, a poder, conseguirem trabalhar melhor os seus conceitos, mas tudo isso é a raiz mais importante para nós, educação. Se nós não ensinarmos as pessoas como que elas devem lidar com o seu dinheiro, nós não vamos conseguir fazer com que o Estado faça isso. Então, as coisas começam no indivíduo, e a partir do indivíduo crescem para uma sociedade,
e a sociedade cresce para o país. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, espero que tenha sido interessante. Estamos depois à disposição para conversar um pouquinho mais. Muito obrigado aos nossos painelistas. E agora ouviremos a manifestação do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Muito boa noite, uma saudação a todos aqui. Eu vou seguir o vereador Felipe, o deputado Felipe, deputado Rodrigo. Eu vivo chamando Felipe de vereador, porque foi meu colega na Câmara, mas também não vou repetir a citação de todas as autoridades pela extensão do vocativo, e porque o prefeito Sebastião Melo pede, deputado Edson, conselheiro Edson Brum, para a gente pular o vocativo e ir direto para dizer o que tem a dizer, mas eu não posso deixar de saudar aqui essa mesa muito qualificada e peço a licença dos demais para fazer isso nas pessoas, os meus amigos pessoais aqui, o deputado Rodrigo Lorenzoni e o deputado Felipe Camozato, e fazer uma saudação muito especial também aos vereadores presentes aqui, veja a vereadora Comandante Nádia, o vereador Ramiro, são os que vejo, a vereadora Mari. E eu confesso que eu estou num dia um pouco triste, porque acho que todos nós sofremos juntos aí essa manhã, essa barbárie em Blumenau, e vou dizer umas palavras sobre isso depois, tá? Mas por quê? Porque estava pensando aqui, me lembrei de uma frase do Adam Smith, que dizia que pouco mais é necessário para levar uma sociedade do barbarismo à opulência do que paz, easy taxes, impostos fáceis ou leves, vamos traduzir, e uma administração tolerável da justiça. Eu não vou falar muito sobre a administração da justiça, porque eu vou fazer isso no painel do Fórum da Liberdade, na sexta-feira. Mas eu quero só lembrar que a pessoa que fez essa barbaridade essa manhã tinha 3, abre aspas, passagens pela polícia. Uma por porte de cocaína, uma por esfaquear um cachorro e, dia 1º de março de 2021, por esfaquear o próprio padrasto. E o Brasil é o país em que uma tentativa de homicídio é uma passagem pela polícia e não uma condenação para cumprir uma pena. Esse sujeito tinha que estar preso, como deveriam estar presos os que contribuíram para que ele estivesse solto. E acho que ou o Brasil coloca a mão na impunidade, ou o Brasil se dedica a ter uma administração de fato tolerável da justiça, ou nós vamos trabalhar muito a paz, nós vamos trabalhar os easy taxes, e nós não vamos sair da barbárie para a opulência. Então, só fazer esse registro, depois eu vou falar, como eu disse, no Fórum da Liberdade sobre isso, e não quero ser pesado, porque o tema, os grandes empreendedores, todos, isso é um elemento que eu tenho acompanhado, eu pelo menos me convenci disso, que a maioria dos grandes empreendedores são otimistas por natureza, né? Talvez os leve a assumir riscos, né? O Marcos mostrou isso. Nós estamos falando de ambiente de negócios, né? Da simplificação para fazer negócios. Isso, às vezes, parece uma abstração, mas isso é concreto. E eu diria, Marcos, talvez seja mais fácil explicar isso para crianças que estão começando a vida do que, às vezes, para muitos burocratas com os quais a gente lida. Talvez seja mais fácil explicar numa sala de aula do que em Brasília, o que é a necessidade da liberdade econômica, porque são aqueles que dependem dela para empreender, dependem de conseguir fazer as coisas. Um pai de família não tem 60 dias para correr atrás de documento para abrir um negócio, porque ele precisa trabalhar nesses 60 dias. E por isso, para casar, eu fui a 3 cartórios diferentes. Por isso o Estado Civil do brasileiro é juntado. E por isso, eu só... E isso vale para... Por que a população economicamente ativa está na atividade informal?
Porque nós levamos a barra da formalidade a um ponto tal em que é impossível para alguém que quer só trabalhar vencer essas dificuldades, né? O estado natural do ser humano é a pobreza. O estado natural do ser humano é a pobreza. A riqueza tem que ser construída. A prosperidade tem que ser construída. E isto dá trabalho, e dá um trabalho imenso, e requer um risco imenso. E a gente olha as estatísticas que mostram que 90% dos negócios brasileiros não chegam na terceira geração. Porque é difícil. Porque tem que acertar o cliente, tem que acertar o fornecedor, tem que acertar o preço, tem que acertar o sistema de produção, tem que estar no lugar certo. É arriscado por si só. E quando o Estado acrescenta dificuldades a essa maratona, o que a gente tem é que é muito difícil vencer a barreira da pobreza e entrar num ciclo de opulência, de geração de emprego e renda. Então, o assunto de simplificação tributária, o assunto de liberdade econômica, eu parabenizo os deputados e todos os deputados que compõem essa frente parlamentar, porque este é o assunto capaz de tirar o Brasil da miséria. Estas são as matérias capazes de enfrentar de maneira mais estrutural, mais profunda, mais perene, mais resolutiva, a miséria do país. Eu compreendo os programas de auxílio para aqueles que estão na miséria, e talvez eles sejam necessários. O que não é possível é celebrar o crescimento das pessoas no Bolsa Família. O que não é possível é a gente achar que o Band-Aid resolve a causa. O Band-Aid tapa a ferida. Ele é necessário para muitas famílias, mas ele não resolve a causa da pobreza. A pobreza é natural. Ele não resolve a causa, que é o impedimento do acesso à geração de emprego e renda e à prosperidade nos seus graus, nos seus diferentes graus. A natureza humana não é igualitária, a natureza humana nos dá habilidades diferentes, e se nós colocarmos todos no mesmo ponto de partida, amanhã, se der R$1 milhão para cada um nessa mesa, amanhã nós já estamos em situações diferentes. Eu vou torrar um pedaço, o Stormer certamente vai investir, vai ter 2. Então, nós vamos produzir resultados diferentes. Agora, que nós tenhamos um país, uma sociedade que não é possível para aquele que consegue construir uma oportunidade para si mesmo e a gente coloca uma tampa de bueiro em cima do sujeito, isso é que não é possível. Quando o Brasil cresce 3%, não é cada estado e cada cidade que cresce 3%. Esse crescimento ele é desigual, ele não é equânime nas unidades da federação. E isso se dá porque os ambientes de negócio não são equânimes nas diferentes unidades da federação. E, portanto, o Rio Grande do Sul tem um desafio, se ele quer crescer, ele precisa crescer acima da média do Brasil, porque há 20 anos o Rio Grande do Sul cresce menos que a média do Nordeste. Atenção, não é melhor, não é mais do que o melhor estado do Nordeste. O Rio Grande do Sul não cresce mais do que a média dos estados do Nordeste. E isso nos diz que se nós queremos, num cenário, especialmente num cenário de dificuldade econômica para o país, nós temos que produzir aqui um ambiente de negócios no qual, e aí outro segredo, não é o Rio Grande do Sul que cresce. Quem cresce são os negócios que estão no Rio Grande do Sul. Assim como o Brasil não importa nada da China, porque o presidente da República não liga para o presidente da China e diz assim, me manda um container de chip, de cachaça. Quem faz negócio são as empresas, são as pessoas, são os indivíduos. Então, o Rio Grande do Sul crescer é uma fantasia. As empresas, os empresários, as pessoas do Rio Grande do Sul precisam crescer. E, para isso, elas precisam do resultado que essas frentes parlamentares, deputado Márcio Vinícius, podem produzir pelo convencimento dos seus pares. E isso também não se faz com a faca na garganta dos colegas, isso se faz através da capacidade de construção, e é por isso que a existência não só de deputados que defendam a pauta, mas de frentes parlamentares que reúnem deputados
capazes de se apropriar dessa bandeira e de conduzir isso a bons resultados, é fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul. E, de novo, os meus parabéns. O que pode dar errado nisso, né? Eu devo também fazer um alerta. O que pode dar errado, o Stornell falou um pouco nisso, é que se o governo gasta mais do que arrecada, ele terá que se financiar de alguma maneira. Ou ele vai aumentar os impostos. É uma consequência. O aumento do imposto é uma consequência do déficit fiscal. Se o governo gasta mais do que arrecada, ele terá que ou aumentar impostos soterrando o empresário. 2, tomar empréstimos, e o Estado brasileiro é um gigante tomador de recursos, e é por isso que o volume de recurso que o Estado brasileiro toma aumenta a taxa de juros para o pobre mortal e dificulta o investimento. E, portanto, que surreal ter que dizer isso, mas que o governo federal entenda que, se ele quer baixar a taxa de juros, ele deve olhar para os seus gastos, não para o presidente do Banco Central. A terceira maneira que ele tem é imprimir dinheiro. Se alguém tiver o telefone do Banco Central da Argentina, é só dar um telefonema e saber o que está acontecendo. Tem 3 maneiras, e isso gera inflação. 3 maneiras. Uma, imposto na cabeça do cidadão, vai gerar a queda da atividade econômica, porque já não consegue fazer negócio com o volume de imposto, ele vai para outro país, e a informalidade, que também não paga imposto. A segunda gera juro alto, que é tomar empréstimo, e a terceira gera inflação, que é imprimir dinheiro. Não tem saída. Então, o governo brasileiro precisa caber na conta que o cidadão consegue carregar. E o desafio de conter gastos é o desafio do momento para o Brasil, junto com o desafio da administração tolerável da justiça. Então, eu entendo, é claro, que isso não está na dimensão da Assembleia Legislativa para o governo federal, mas, obviamente, está para o governo estadual, como está na Câmara de Vereadores, para o governo municipal. E devo dizer também que nós temos um momento único no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre de construir maiorias que defendem exatamente esses valores que estão sendo defendidos aqui na mesa. Eu não quero me alongar, vai subir uma plaquinha para mim, mas eu quero dizer que outra ameaça, mais 2 ameaças. Uma, ela é positiva por um lado, mas ela é uma miopia em outro sentido. É a liberdade de bits e bytes. É que nós enxergamos a nova economia digital como algo que tem que ser livre, sem regulamentação, com sandbox, com prova de conceito, em que tudo pode, tudo está liberado, mas se o sujeito resolver vender um tambo de leite, aí, cara, aí é a vigilância sanitária, é o registro animal, é a receita estadual, é 5 ou 6 alíquotas diferentes de ICMS para laticínios, porque para a manteiga é um, para o leite é outro, para o queijo é outro, e aí é o inferno. E a gente está... Que coisa boa a liberdade dos bits e bytes, mas que bom que a gente aprenda um pouco de que em liberdade os negócios prosperam e que a gente consiga replicar para a economia concreta, real, um pouco do que a gente está fazendo para o mundo digital. E a terceira coisa que me assusta é o Estado empreendedor. 1 minuto, já foi. O Estado empreendedor. Que o Estado cada vez mais faça o seu papel de contratante para prestar os serviços públicos. Contratante. Nós temos um desafio extra aqui, conselheiro, que é os quadros do poder público brasileiro hoje foram concursados e contratados na era do Estado fazedor, e nós estamos na transição para o Estado contratante. E nós não podemos trocar as pessoas, nós precisamos de uma profunda troca de mentalidade no poder público para sermos o Estado que contrata e não executa, tá? E o Estado empreendedor. Aqui nós temos uma fábrica de chips dentro de Porto Alegre, uma estatal de chips que produz, com déficit, um chip pelo preço de 1000 chips importados de Taiwan.
e o Estado empreendedor volta a ser uma ameaça no Brasil. Nós, infelizmente, evoluímos pouco nas privatizações. Evoluímos, mas evoluímos pouco. E esse é um desafio que eu enxergo. Então, para terminar com otimismo, eu quero dizer que eu enxergo, a partir dessa mesa aqui, dessas frentes parlamentares, uma trilha bem desenhada e que todos nós possamos, ao contrário do que aconteceu no país, que nós possamos, em nível estadual e, se Deus quiser, municipal, manter a trilha que vai levar a população, não o Estado e não a cidade, a população a crescer economicamente. Parabéns. Obrigado, senhor vice-prefeito. E agora nós encerraremos este ato com a declaração de instalação das frentes parlamentares. Então nós ouviremos a declaração de instalação dos senhores deputados proponentes e também as suas considerações finais. Com a palavra, deputado Felipe Camozzato, proponente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização. Vou quebrar o cerimonial agora. Nós vamos fazer, além do ato de instalação, o pessoal do Fórum da Liberdade está aí também. Já que a gente precisa iluminar mentes, eles vão estar sorteando 4 cortesias. 3 cortesias normais e mais uma VIP para o público que está aqui hoje. E aí eu estou aqui com a lista de todas as inscrições aqui. Foram 168 pessoas inscritas no nosso evento hoje. Então, eu, primeiro, vou cumprir o protocolo, declaro instalada a Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização. E já quero pedir aqui ao meu colega Edilson que escolha um número de 1 a 168. 15. Esse pessoal do MDB é ligeiro, né? Cláudia Lacerda, então, vencedora de das cortesias do Fórum da Liberdade. Na sequência, o pessoal do Fórum vai falar um minutinho para lembrar do evento, né? E a gente está fazendo esse sorteio numa parceria público-privada aqui, né? Marquinhos Vinícius, de 1 a 168 não pode 15. Não vai me dizer que tu vai falar 11, né? 23. Cristina Serrano está entre nós. Acabou de sair. Ela vai querer? A assessora do cerimonial do vice-prefeito, ela vai ao fórum, em nome dela eu vou colocar para ressorteio. Tá bem. No 11, Bruna Tomasi. Tá lá. Então... Edson Brum. De 1 a 168. 150. O próximo não pode ser político. Rosiane de Oliveira Carvalho Lobato. Está entre nós. Já que não está entre nós, no bom sentido. Vai para o 151, Rosiane Guedes Nunes. E o último número de 1 a 178, deixa eu pensar, alguém para escolher. Já quer vir em 111, não vai ser tu que vai. Um número de 1 a 168. 22, olha aí, pessoal. A Letícia, olha. Cristiano Atelier Rorato. Também na prefeitura, o pessoal da prefeitura tá que tá, hein? O poder público vai respirar as ideias liberais aí nesse... Então, parabéns. E agora sim, passo para o Rodrigo e depois eu convido o pessoal do fórum para vir fazer um minutinho aqui de convites. O sorteio está registrado na Caixa Econômica Federal, né? Eu peço que anotem o protocolo aqui, bem lembrado. Faltou um auditor, alguém auditor, é verdade. Vai lá, Rodrigo. Vamos lá. Não é culpa do cerimonial, mas vamos enfrentar a burocracia da casa que nos obriga a falar uma frase para instaurar a Frente Parlamentar. Então, declaro instaurada a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e a Frente Parlamentar da Redução e Simplificação da Carga Tributária no Rio Grande do Sul.
Agora nós temos, então, a representação do Fórum da Liberdade para uma pequena manifestação. Os nossos queridos amigos do IEE. Eu só peço, por gentileza, que fale aqui do microfone sem fio mesmo, tá bem? E que os senhores possam ser breves, tá bem? É 1 minuto, é um pitch do Fórum da Liberdade. Já aproveitar para reforçar em meu nome do deputado Rodrigo Lorenzoni, agradecimento à presença de todos vocês, espero que tenham gostado e participem conosco, então, assim que nós tivermos a agenda de trabalho, que é o que interessa, que a gente possa ter muitos outros encontros produtivos. Obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite, pessoal, obrigado presença, obrigado deputado Camozzato, deputado Lorenzoni pelo espaço cedido, todas as demais autoridades. Sou o Eduardo, eu venho em nome do IEE junto com a Milene e com o Thiago para a gente falar e convidá-los para o Fórum da Liberdade. É muito bom estar num ambiente tão amigável e tão familiar com as nossas ideias, seja do Instituto ou seja do Fórum. O Fórum vai ocorrer dia 13 e 14 na PUC, aqui em Porto Alegre. Vamos ter diversos painéis para falar sobre empreendedorismo, desburocratização, alguns pontos, como citado pelo Stormer, a indissociação das liberdades, serão debatidos em diversos painéis ao longo dos 2 dias. Agradecer o espaço novamente, vice-prefeito Ricardo Gomes, que vai ser um dos nossos painelistas, bastante gente boa. Temos um cupom de desconto, se o pessoal conseguir botar aqui para os participantes da frente parlamentar. Tem um QR Code que vai direcionar para o site. Gustavo, se puderes compartilhar com a gente aqui. E temos um código de desconto, é FParlamentar36, no site do Fórum, que vai estar projetado aqui na tela para um desconto de 36% para todos os presentes. Então, agradeço mais uma vez o espaço cedido. É muito importante pessoas com os nossos ideais lá entenderem os debates, a gente ter esse ambiente muito rico e contar com a presença de todos vocês para engrandecer o nosso evento. Obrigado e aguardamos a presença de todos vocês. As cortesias eu vou deixar com... Tá bem. Pessoal, atenção, olha. As cortesias que foram sorteadas aqui pelo deputado Camozzato, por gentileza, o Eduardo vai estar entregando aqui, então, os sorteados, por gentileza, venham retirar. Queridos amigos, muito obrigado pela presença de todos. Damos por encerrada esta cerimônia. Você conferiu a instalação de mais uma frente parlamentar da Assembleia Gaúcha. Para saber mais, acesse nossas redes sociais e também nossos portais na internet. Assembleia Legislativa.